Antes de dormir, eu quero que você ouça esta verdade com todo o seu coração. Deus não trouxe você até esta noite para abandoná-lo agora. Enquanto muitas pessoas terminam este dia apenas com cansaço, você está prestes a terminar este dia na presença do Senhor. E talvez seja exatamente isso que sua alma precisava. Porque Deus conhece o peso que você carregou hoje. Conhece as lágrimas que ninguém viu, as preocupações que ficaram guardadas no silêncio e as respostas que você tanto espera. E nesta noite, Ele quer trocar sua ansiedade por paz, seu medo por confiança e seu cansaço por descanso. Talvez tenha sido um dia difícil. Talvez algumas situações não tenham acontecido da forma que você esperava. Quem sabe sua mente ainda esteja tentando encontrar soluções para problemas que parecem grandes demais. Há pessoas que chegam ao final do dia exaustas, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. O coração fica sobrecarregado, os pensamentos não param, as preocupações insistem em ocupar o lugar da paz. Mas se você está ouvindo esta oração agora, eu acredito que Deus quer lembrar você de que não precisa carregar tudo sozinho. A palavra de Deus nos diz em Salmos 4:8: Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Que promessa maravilhosa para este momento da noite. O salmista não declarou isso porque sua vida estava perfeita. Ele declarou porque sabia em quem estava confiando. A verdadeira paz não nasce quando todos os problemas desaparecem. A verdadeira paz nasce quando entregamos nossos problemas nas mãos daquele que controla todas as coisas. E nesta noite, Deus está convidando você a descansar nele. Talvez existam respostas que ainda não chegaram, talvez existam batalhas que ainda não terminaram, mas o Senhor continua trabalhando, mesmo quando seus olhos não conseguem enxergar. Enquanto você dorme, Deus permanece acordado, cuidando da sua vida. Enquanto você descansa, Ele continua movendo circunstâncias, abrindo caminhos e preparando um amanhã melhor. Por isso, fique comigo até o final desta oração. Não permita que as distrações roubem este momento. Eu creio que Deus vai ministrar profundamente ao seu coração nesta noite. Eu creio que você sentirá a presença do Senhor trazendo alívio, conforto e renovação. E quando esta oração terminar, você não estará carregando o mesmo peso com que chegou aqui. Antes de continuarmos, escreva nos comentários esta declaração de fé. Deus está cuidando de tudo. Quero ver esta corrente de confiança sendo formada por pessoas que decidiram entregar suas preocupações ao Senhor. E se esta oração tocar o seu coração, deixe o seu gostei e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa sentir a paz de Deus nesta noite. Agora, encontre uma posição confortável. Respire profundamente. Desacelere seus pensamentos. Entregue ao Senhor tudo aquilo que está pesando dentro de você. As preocupações de hoje, as incertezas sobre o amanhã, os medos que tentam roubar sua paz. Coloque tudo diante de Deus neste instante. Feche os olhos, se puder. Abra o seu coração e vamos entrar juntos na presença do Senhor, confiando que Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida e que, pela graça de Deus, amanhã será melhor. Pai amado, enquanto permanecemos na Tua presença nesta noite, eu não quero permitir que este dia termine sem antes reconhecer a Tua bondade. Muitas coisas aconteceram ao longo destas horas. Algumas eu compreendi, outras não. Algumas trouxeram alegria, outras trouxeram preocupações. Mas, acima de tudo, o Senhor esteve presente em cada momento. E por isso, meu Deus, a primeira palavra que sai do meu coração nesta noite é gratidão. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado porque os Teus olhos estiveram sobre nós, desde o momento em que acordamos até agora. Como está escrito em Lamentações 3, 22 a 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. E realmente, Senhor, a tua fidelidade nos acompanhou durante todo este dia.
Talvez nem tudo tenha acontecido como planejamos. Talvez algumas portas não tenham se aberto. Talvez existam perguntas que continuam sem resposta, mas ainda assim estamos aqui. Ainda respiramos. Ainda podemos falar contigo. Ainda podemos sentir a tua presença envolvendo este momento de descanso. Pai, muitas vezes passamos pelos dias correndo de uma tarefa para outra. A mente fica ocupada, o coração fica cheio de preocupações e acabamos esquecendo quantas bênçãos recebemos ao longo do caminho. Nesta noite, porém, queremos parar por alguns instantes e reconhecer que tudo o que temos vem das tuas mãos. Obrigado pelos livramentos que vimos e pelos livramentos que nem percebemos. Obrigado pelas vezes em que o Senhor nos protegeu de perigos que jamais chegamos a conhecer. Obrigado pelas respostas que recebemos e também pelas respostas que ainda estão sendo preparadas pelo teu cuidado perfeito. A tua palavra declara em Salmos 103, 2: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. E nesta noite queremos lembrar, Senhor, queremos lembrar da tua provisão. Queremos lembrar da tua proteção. Queremos lembrar das pequenas demonstrações do teu amor que apareceram ao longo deste dia. Talvez tenha sido através de uma palavra de encorajamento. Talvez através de uma oportunidade inesperada. Talvez através de um simples momento de paz em meio à correria. Em cada detalhe, o Senhor estava presente. Pai, obrigado pela família. Obrigado pelas pessoas que o Senhor colocou em nosso caminho. Obrigado pelos amigos, pelos irmãos na fé e até pelas situações difíceis que nos ajudam a crescer espiritualmente. Nem sempre entendemos os teus processos, mas podemos confiar que tudo está sendo conduzido pelas tuas mãos. Como diz Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo aquilo que hoje parece confuso, mesmo aquilo que ainda está machucando, mesmo aquilo que ainda estamos tentando compreender. Senhor, ao olharmos para trás e enxergarmos este dia que está chegando ao fim, percebemos que a tua graça foi suficiente mais uma vez. Houve momentos em que estávamos cansados. Houve momentos em que pensamos em desistir de alguma luta. Houve momentos em que a ansiedade tentou ocupar espaço dentro de nós, mas o Senhor nos sustentou. E agora, enquanto a noite se aproxima de forma mais silenciosa, queremos simplesmente agradecer. Obrigado porque a tua mão nos guiou. Obrigado porque a tua presença não nos abandonou. Obrigado porque a tua misericórdia nos alcançou mais uma vez. Obrigado porque, mesmo em nossas limitações, o Senhor continuou sendo bom. Pai, que este coração grato permaneça vivo dentro de nós. Que não sejamos pessoas que apenas pedem, mas pessoas que reconhecem aquilo que já receberam. Que possamos terminar este dia olhando para o céu e dizendo: Senhor, muito obrigado por tudo o que fizeste. E se você que está orando neste momento tem um motivo para agradecer ao Senhor, mesmo em meio às lutas, escreva nos comentários: Obrigado, meu Deus, por mais um dia. Que essa declaração seja uma expressão sincera de fé e gratidão diante daquele que cuidou de você até aqui. Porque quando aprendemos a agradecer, mesmo antes de vermos todas as respostas, nosso coração encontra descanso, nossa alma encontra paz e passamos a enxergar que o Senhor esteve presente durante todo o caminho, sustentando cada passo, guardando cada detalhe e demonstrando seu amor de formas que muitas vezes só percebemos quando o dia termina e nos colocamos diante da sua. E enquanto esse sentimento de gratidão continua aquecendo o nosso coração, nós também queremos colocar diante de Ti, Senhor, tudo aquilo que vivemos neste dia. Porque há coisas que conseguimos compreender, há situações que aceitamos com tranquilidade. Mas também existem momentos que ainda estão ocupando espaço dentro da nossa mente. E nesta noite, Pai, nós não queremos levar esse peso para a cama. Queremos entregá-lo nas Tuas mãos. A Tua palavra nos ensina em 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Toda a ansiedade.
não apenas uma parte dela, não apenas os problemas pequenos, mas tudo. Por isso, Senhor, neste momento de descanso, nós entregamos aquilo que nos preocupou hoje. Entregamos as conversas difíceis, entregamos as notícias inesperadas, entregamos os desafios que surgiram sem aviso, entregamos as decisões que ainda precisam ser tomadas, entregamos os caminhos que ainda parecem incertos diante dos nossos olhos. Pai, quantas vezes tentamos resolver tudo sozinhos? Quantas vezes carregamos fardos que nunca foram colocados sobre nossos ombros? Quantas vezes passamos horas pensando nos mesmos problemas, buscando respostas que ainda não chegaram? Mas nesta noite queremos parar de lutar com as nossas próprias forças. Queremos descansar na certeza de que o Senhor continua trabalhando. Como diz Salmos 55, 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. E é isso que estamos fazendo agora, lançando diante de Ti cada preocupação, cada medo, cada insegurança, cada pensamento que insiste em roubar a nossa paz. Pai amado, talvez alguém esteja terminando este dia com o coração apertado. Talvez exista uma situação familiar que ainda não foi resolvida. Talvez exista uma preocupação financeira. Talvez exista um diagnóstico, uma porta fechada, uma espera que parece longa demais. Mas nada disso é maior do que o teu poder. Nada disso foge do teu controle. Nada disso acontece sem que o Senhor saiba. Isaías 41, 10 nos lembra. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Que palavra poderosa para esta noite. O Senhor não apenas vê as nossas lutas, o Senhor nos sustenta dentro delas. E por isso não precisamos dormir carregando o peso do amanhã. O amanhã pertence a Deus, as respostas pertencem a Deus, os caminhos pertencem a Deus, as portas pertencem a Deus, palavras que ouvimos, atitudes que nos decepcionaram, momentos que nos deixaram tristes, circunstâncias que não saíram como planejamos. Porque sabemos que guardar tudo isso dentro de nós apenas aumenta o cansaço da alma. O Senhor nos convida a descansar. Jesus declarou em Mateus 11, 28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E nós aceitamos esse convite agora. Estamos cansados de tentar controlar aquilo que só Deus pode resolver. Estamos cansados de carregar preocupações que pertencem ao Senhor. Estamos cansados de lutar batalhas que precisam ser entregues nas tuas mãos. Por isso, Pai, recebemos o teu alívio, recebemos a tua paz, recebemos a tua presença. Ao continuarmos em oração, queremos deixar diante de ti até mesmo aquilo que não conseguimos colocar em palavras. Porque existem preocupações tão profundas que nem sabemos explicar. Existem lágrimas que ficaram escondidas. Existem pensamentos que nunca contamos para ninguém. Mas o Senhor conhece tudo. Salmo 139, 2 declara que tu conheces o nosso assentar e o nosso levantar, e entendes os nossos pensamentos de longe. Antes mesmo de falarmos, o Senhor já sabe. Antes mesmo de pedirmos ajuda, o Senhor já está perto, e isso traz descanso ao nosso coração. Pai amado, leva embora a necessidade de controlar tudo. Leva embora a ansiedade que tenta dominar a mente. Leva embora o medo do futuro. Leva embora a inquietação que impede o descanso. Que a tua paz ocupe cada espaço vazio dentro de nós. Aquela paz que Filipenses 4, 7 descreve como a paz de Deus que excede todo entendimento. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que não depende das respostas. Uma paz que nasce da confiança. E enquanto a noite avança e tudo vai ficando mais silencioso ao nosso redor, nós escolhemos confiar. Escolhemos acreditar que o Senhor está cuidando do que não podemos cuidar. Escolhemos acreditar que o Senhor está movendo aquilo que não conseguimos mover. Escolhemos acreditar que o Senhor já está preparando caminhos que ainda não conseguimos enxergar. Por isso entregamos este dia completamente nas tuas mãos. Os momentos bons, os momentos difíceis, as vitórias, as preocupações, as alegrias, as lágrimas,
Tudo pertence ao Senhor, e aos poucos, enquanto permanecemos na tua presença, sentimos o coração ficando mais leve, a mente ficando mais tranquila e a alma encontrando descanso na certeza de que não estamos sozinhos nesta caminhada. E à medida que o nosso coração vai encontrando descanso na tua presença, Senhor, existe algo mais que queremos colocar diante de ti nesta noite. Depois de agradecer pelo dia que passou, depois de entregar em tuas mãos tudo aquilo que vivemos hoje, nós também queremos olhar para dentro de nós mesmos. Porque, Pai, sabemos que somos imperfeitos. Sabemos que muitas vezes falhamos. Sabemos que nem sempre reagimos da maneira que deveríamos. Nem sempre falamos aquilo que agrada ao Senhor. Nem sempre pensamos aquilo que agrada ao Senhor. Nem sempre agimos conforme a tua vontade. E por isso nos aproximamos de ti com humildade, não tentando esconder nossas falhas, não tentando justificar nossos erros, mas confiando na tua misericórdia. A tua palavra nos diz em 1 João 1:9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que promessa maravilhosa! O Senhor não nos rejeita quando nos arrependemos. O Senhor não se afasta quando reconhecemos nossas falhas. Pelo contrário, o Senhor nos recebe com amor. O Senhor nos restaura. O Senhor nos purifica. E nesta noite nós pedimos perdão. Perdão pelas palavras que não deveriam ter sido ditas. Perdão pelas atitudes precipitadas. Perdão pelos momentos em que deixamos a ansiedade falar mais alto do que a fé. Perdão pelas vezes em que confiamos mais em nossas preocupações do que nas tuas promessas. Perdão pelas ocasiões em que nos esquecemos da tua presença ao longo do dia. Pai amado, talvez existam pessoas participando desta oração que carregam culpas antigas. Pessoas que olham para trás e enxergam erros que ainda causam dor. Pessoas que se arrependem de decisões tomadas, de caminhos percorridos, de atitudes que gostariam de mudar. Mas nesta noite, queremos lembrar aquilo que está escrito em Salmos 103:12. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Que verdade libertadora! Quando o Senhor perdoa, o Senhor não fica nos acusando. Quando o Senhor perdoa, o Senhor oferece um novo começo. Quando o Senhor perdoa, o Senhor nos convida a continuar caminhando. Por isso, Pai, não queremos apenas o teu perdão, queremos também a tua renovação, porque sabemos que não basta apenas reconhecer os erros, precisamos permitir que o Senhor transforme o nosso coração. Davi fez essa oração em Salmos 51:10, quando disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E essa também é a nossa oração nesta noite. Cria em nós um coração mais sensível à tua voz, um coração mais obediente, um coração mais cheio de amor, um coração mais disposto a confiar. Renova a nossa mente, Senhor. Renova os nossos pensamentos, renova as nossas emoções, renova as nossas forças espirituais, porque às vezes o desgaste do dia não é apenas físico. Às vezes a alma também fica cansada, às vezes a fé fica enfraquecida pelas lutas, às vezes o coração fica abatido pelas preocupações. Mas a tua palavra traz esperança. Isaías 40:31 declara: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E nós nos agarramos a essa promessa agora. Renova as forças daquele que está desanimado. Renova a esperança daquele que está cansado de esperar. Renova a fé daquele que começou a duvidar. Renova a alegria daquele que passou o dia lutando contra a tristeza. Pai amado, enquanto a noite segue seu curso e tudo ao nosso redor vai ficando mais silencioso, nós sentimos a tua presença trabalhando dentro de nós, curando aquilo que estava ferido, fortalecendo aquilo que estava fraco, purificando aquilo que precisava ser entregue e trazendo uma nova paz para a nossa alma. A tua palavra diz em 2 Coríntios 5:17: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que essa verdade alcance profundamente cada coração que está orando neste momento.
que as culpas sejam substituídas pela graça, que o peso do passado seja substituído pela esperança, que o medo seja substituído pela confiança, que a inquietação seja substituída pela paz. Pai, nós não queremos terminar este dia presos aos nossos erros. Queremos terminar este dia lembrando da Tua misericórdia, lembrando do Teu amor, lembrando que a Tua graça continua sendo maior do que qualquer falha. E enquanto permanecemos diante de Ti, sentimos o coração sendo renovado, sentimos a alma sendo fortalecida, sentimos a mente sendo acalmada, porque sabemos que o Deus que nos perdoa também nos transforma, o Deus que nos limpa também nos restaura, e o Deus que esteve conosco durante todo este dia continuará conosco durante toda esta noite, conduzindo cada passo da nossa caminhada e preparando aquilo que ainda está por vir. E enquanto sentimos essa renovação acontecendo dentro de nós, percebemos também que existem preocupações que ainda tentam permanecer em nossa mente. Pensamentos que voltam, situações que insistem em ocupar espaço no coração, perguntas que continuam sem resposta e, às vezes, mesmo quando o corpo está cansado, a mente continua correndo de um lado para o outro. Por isso, Pai amado, neste momento de descanso, nós queremos entregar ao Senhor cada preocupação que ainda está tentando roubar a nossa paz. Porque a verdade é que existem dias em que carregamos mais peso do que deveríamos carregar. Existem momentos em que tentamos resolver tudo sozinhos. Tentamos encontrar respostas para todas as perguntas. Tentamos controlar aquilo que está além das nossas forças. E, sem perceber, acabamos alimentando a ansiedade. Mas a Tua palavra nos lembra em Filipenses 4, 6 a 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que promessa preciosa para esta noite! O Senhor não nos manda fingir que os problemas não existem. O Senhor nos convida a entregar os problemas a Ele. O Senhor nos ensina que existe um lugar seguro para colocar cada preocupação. Esse lugar é a Tua presença. Pai, talvez alguém esteja orando agora preocupado com a família. Talvez exista uma situação dentro de casa que ainda não foi resolvida. Talvez exista uma preocupação com um filho, com os pais, com o casamento ou com alguém que está distante. Nós colocamos tudo diante de Ti. Talvez exista alguém preocupado com o trabalho, com as contas, com o futuro, com decisões importantes que precisarão ser tomadas nos próximos dias. Talvez exista alguém lutando contra pensamentos acelerados, pensamentos que não param nem quando a noite chega, pensamentos que roubam o sono e alimentam o medo. Porque sabemos que Tu és maior do que tudo aquilo que nos preocupa. Jesus declarou em Mateus 6:34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. E nesta noite queremos obedecer essa palavra. Não queremos viver o amanhã antes da hora. Não queremos carregar problemas que ainda nem chegaram. Não queremos perder a paz de hoje por causa de medos sobre o futuro. Pai, ensina-nos a descansar. Ensina-nos a confiar. Ensina-nos a entregar. Porque muitas vezes dizemos que confiamos, mas continuamos tentando controlar tudo. Muitas vezes oramos, mas logo depois voltamos a carregar aquilo que já havíamos colocado em Tuas mãos. Nesta noite queremos fazer diferente, queremos soltar, queremos descansar, queremos confiar. Como diz Provérbios 3, 5 a 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Mesmo quando não entendemos, mesmo quando não vemos, mesmo quando as respostas ainda não chegaram. Pai, enquanto a noite fica mais silenciosa, ajuda-nos a perceber que o Senhor continua trabalhando. O mundo pode estar em silêncio, a casa pode estar em silêncio, mas o céu não está parado. O Senhor continua agindo, continua abrindo portas, continua preparando caminhos.
continua cuidando de detalhes que sequer conseguimos enxergar. Salmo 121, 4, declara que o guarda de Israel não dormita nem dorme. Enquanto nós descansamos, o Senhor vigia. Enquanto nós fechamos os olhos, o Senhor continua cuidando. Enquanto nós soltamos o peso, o Senhor continua sustentando todas as coisas. E isso traz alívio para a nossa alma. Pai amado, visita agora cada pessoa que está lutando contra a ansiedade. Visita quem sente o coração apertado. Visita quem passou o dia inteiro preocupado. Visita quem chegou nesta oração carregando pensamentos que pareciam pesados demais. Que a tua paz comece a preencher cada espaço da mente. Que o medo perca força. Que a preocupação perca força. Que a inquietação perca força. E que a confiança no Senhor cresça dentro de nós. Se você que está orando sente que precisa entregar alguma preocupação nas mãos de Deus, escreva nos comentários: eu entrego tudo ao Senhor. Pai, continuamos diante da tua presença, respirando mais devagar, desacelerando os pensamentos e permitindo que o teu cuidado substitua cada ansiedade. Porque sabemos que não existe lugar mais seguro para descansar do que nas tuas mãos. E à medida que essas preocupações vão sendo colocadas diante de ti, Senhor, algo começa a acontecer dentro de nós. O coração fica mais leve, a mente começa a desacelerar, a respiração se torna mais tranquila. E nesse ambiente de entrega, nós percebemos o quanto precisamos da tua presença. Porque existem coisas que somente a tua presença pode fazer. Existem feridas que apenas a tua presença consegue acalmar. Existem inquietações que apenas a tua presença consegue silenciar. Existem noites em que não precisamos de respostas imediatas. Precisamos apenas sentir que o Senhor está perto. E nesta noite, Pai amado, nós pedimos que a tua presença encha este lugar. Que a tua presença visite cada casa conectada a esta oração. Cada quarto, cada sala, cada família, cada coração. Como está escrito em Salmos 16, 11. Na tua presença, há fartura de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. E nós cremos que existe algo especial acontecendo quando nos colocamos diante de ti. Porque a tua presença transforma ambientes. A tua presença transforma pensamentos. A tua presença transforma corações. Pai, talvez existam casas onde o silêncio tem sido pesado. Casas onde existem preocupações acumuladas. Casas onde o medo tentou entrar. Casas onde a tristeza tentou permanecer. Mas nesta noite nós declaramos que a tua paz é maior, a tua luz é maior, a tua presença é maior. João 14, 27 registra as palavras de Jesus. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Que paz maravilhosa é essa? Uma paz que não depende das notícias, uma paz que não depende da ausência de problemas. Uma paz que vem do próprio Cristo. Pai, derrama essa paz sobre cada lar neste momento. Que ela alcance aqueles que estão acordados. Que ela alcance aqueles que estão se preparando para dormir. Que ela alcance aqueles que carregam preocupações escondidas. Que ela alcance até mesmo aqueles que não conseguem explicar o que estão sentindo. Porque o Senhor conhece cada necessidade. O Senhor conhece cada lágrima. O Senhor conhece cada batalha silenciosa. E a tua presença é suficiente. Ao continuarmos em oração, lembramos daquilo que aconteceu quando Jesus entrou na casa de pessoas aflitas. A sua presença sempre mudava alguma coisa. Os ambientes eram transformados. O medo dava lugar à esperança. A tristeza dava lugar ao consolo. A confusão dava lugar à paz. E nós pedimos a mesma coisa nesta noite. Entra, Senhor. Entra nesta casa. Entra neste ambiente. Entra nos lugares onde existe preocupação. Entra nos lugares onde existe dor. Entra nos lugares onde existe cansaço. Porque quando o Senhor entra, tudo começa a mudar. Isaías 26:3 declara: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Que os nossos pensamentos permaneçam firmados em ti. Que os nossos olhos permaneçam voltados para ti. Que a nossa confiança permaneça em ti. Pai amado, talvez alguém esteja ouvindo esta oração deitado em seu quarto. Talvez as luzes estejam apagadas.
Talvez o dia tenha sido longo, talvez o coração ainda esteja processando tudo o que aconteceu. Mas neste momento, mais importante do que qualquer situação vivida hoje, é a certeza de que o Senhor está presente. O Senhor está aí, o Senhor está perto. O Senhor está ouvindo, o Senhor está cuidando, e essa verdade muda tudo. Salmos 46, 1 nos lembra que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Bem presente, não distante, não ausente, não indiferente. Pai, que cada pessoa que participa desta oração consiga perceber a tua proximidade, não apenas com a mente, mas também com o coração. Que a tua presença traga conforto, que a tua presença traga descanso, que a tua presença traga segurança, que a tua presença preencha cada espaço vazio da alma. E se existirem áreas da vida que ainda estão agitadas, que a tua paz comece a alcançar esses lugares agora. Se existirem pensamentos confusos, que a tua paz os organize. Se existirem emoções feridas, que a tua paz as cure. Se existirem preocupações persistentes, que a tua paz as acalme. Porque quando o Senhor está presente, não precisamos viver dominados pelo medo. Quando o Senhor está presente, podemos descansar. Quando o Senhor está presente, podemos fechar os olhos sabendo que não estamos sozinhos. E enquanto a noite continua avançando, nós permanecemos diante de Ti, permitindo que a Tua presença tome conta deste ambiente, desta casa e deste coração, trazendo uma tranquilidade que o mundo não pode oferecer e uma paz que somente o Senhor pode derramar sobre aqueles que confiam em Ti. E enquanto essa paz vai preenchendo cada ambiente da casa, Senhor, nós sentimos uma segurança que não vem das circunstâncias, não vem das portas fechadas, não vem das paredes que nos cercam, não vem daquilo que os nossos olhos conseguem ver, ela vem de Ti. Porque quando a Tua presença está conosco, também podemos descansar na certeza da Tua proteção. E nesta noite, Pai amado, nós colocamos diante de Ti as horas que estão por vir. Entregamos cada momento desta madrugada, entregamos cada instante do nosso descanso, entregamos cada pessoa que amamos, entregamos esta casa completamente nas Tuas mãos. A Tua palavra declara em Salmos 121, 7 a 8, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Que promessa poderosa para este momento! O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor vigia sobre nós, mesmo quando não percebemos, mesmo quando estamos dormindo, mesmo quando tudo parece silencioso. Pai, existem perigos que vemos, mas também existem aqueles que nunca chegamos a conhecer. Existem situações das quais o Senhor nos livra sem que sequer percebamos. E nesta noite queremos agradecer por essa proteção constante. Obrigado porque a Tua mão continua estendida sobre nós. Obrigado porque o Senhor continua cuidando daqueles que pertencem a Ti. Obrigado porque nenhuma noite acontece fora do Teu controle. Pai amado, nós pedimos que a Tua proteção esteja sobre cada quarto desta casa, sobre cada porta, sobre cada janela, sobre cada pessoa que repousará nesta noite. Que a Tua presença permaneça como uma muralha ao redor deste lar. Como diz Salmo 125, 2, como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Que verdade maravilhosa! O Senhor está ao redor do teu povo, não apenas durante o dia, não apenas nos momentos fáceis, também durante as madrugadas silenciosas, também nos momentos em que somos mais vulneráveis. Pai, guarda os nossos pensamentos enquanto dormimos, guarda os nossos sonhos, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente. Que nenhuma inquietação encontre espaço para permanecer, que nenhum medo encontre abrigo dentro de nós, que nenhuma perturbação tenha força para roubar o descanso que o Senhor preparou para os teus filhos. A tua palavra diz em Provérbios 3, 24, quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás, e o teu sono será suave. Nós recebemos essa promessa nesta noite. Que o sono seja suave, que o descanso seja profundo, que a mente encontre tranquilidade,
que o coração encontre repouso. Pai amado, nós também colocamos diante de Ti aqueles que amamos, os familiares que estão perto, os familiares que estão longe, os amigos, os filhos, os pais, os irmãos. Que a Tua mão os alcance onde quer que estejam, que a Tua proteção os acompanhe, que a Tua graça os cubra durante toda esta noite, porque sabemos que não conseguimos estar presentes em todos os lugares, mas o Senhor pode. Não conseguimos vigiar todas as situações, não conseguimos controlar o que acontecerá durante a madrugada. Mas o Senhor continua soberano sobre todas as coisas, por isso descansamos, por isso confiamos, por isso entregamos. Ao continuarmos em oração, lembramos daquilo que está escrito em Salmos 91, 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Como é precioso saber que o Senhor cuida dos teus filhos, que o Senhor envia proteção, que o Senhor estabelece cuidado sobre aqueles que confiam em seu nome. Pai, que toda a atmosfera de medo seja substituída pela confiança. Que toda a sensação de insegurança seja substituída pela paz. Que toda a preocupação com a noite seja substituída pela certeza de que o Senhor está presente. E se durante este dia alguém recebeu notícias difíceis, se alguém enfrentou desafios que trouxeram insegurança, se alguém terminou esta noite sentindo o coração fragilizado, que a Tua proteção traga conforto agora, que a Tua presença fortaleça agora, que a Tua fidelidade seja lembrada agora, porque o mesmo Deus que sustentou cada momento deste dia continuará sustentando cada momento desta noite. O mesmo Deus que nos conduziu até aqui continuará cuidando dos próximos passos. O mesmo Deus que nos protegeu durante as horas claras continuará a nos proteger durante as horas escuras. E assim permanecemos diante de Ti, Senhor, sem medo, sem inquietação, sem necessidade de controlar aquilo que pertence às Tuas mãos, apenas confiando, apenas descansando, apenas permitindo que o Teu cuidado envolva esta casa, esta família e cada coração que está participando desta oração. Porque sabemos que enquanto dormimos, o Senhor continua acordado. Enquanto descansamos, o Senhor continua trabalhando. Enquanto fechamos os olhos, o Senhor continua guardando cada detalhe da nossa vida com amor, fidelidade e poder. E enquanto descansamos nessa certeza de que o Senhor continua guardando cada detalhe da nossa vida, o nosso coração encontra ainda mais segurança ao lembrar de uma promessa que atravessa gerações e continua viva nesta noite. Uma promessa de proteção, uma promessa de cuidado, uma promessa de companhia espiritual, porque não estamos sozinhos, mesmo quando o quarto está silencioso, mesmo quando as luzes estão apagadas, mesmo quando ninguém mais está por perto, o Senhor continua presente. E a Tua palavra declara em Salmos 34, 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Que versículo poderoso para este momento. O anjo do Senhor acampa, não passa rapidamente, não visita por alguns instantes. Acampa, permanece, vigia, guarda, protege. E nesta noite nós nos apegamos a essa promessa. Pai amado, enquanto muitos se preparam para dormir, nós reconhecemos que existe uma realidade espiritual maior do que aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. Existe o Teu cuidado, existe a Tua proteção, existe o Teu poder operando continuamente. E nós Te agradecemos porque nunca estamos abandonados. Quantas vezes o Senhor nos livrou sem que percebêssemos? Quantas vezes o Senhor fechou caminhos que poderiam nos causar dor? Quantas vezes o Senhor enviou socorro antes mesmo de pedirmos ajuda? Talvez jamais saberemos nesta vida, mas sabemos que o Teu amor tem nos cercado todos os dias. Como diz Hebreus 1, 14, falando sobre os anjos, não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? O Senhor continua cuidando dos Teus filhos. O Senhor continua enviando auxílio. O Senhor continua protegendo aqueles que colocam sua confiança em Ti. Pai, nesta noite nós colocamos diante de Ti cada pessoa que está participando desta oração. Que a Tua proteção esteja sobre esta casa,
Que a tua proteção esteja sobre esta família. Que a tua proteção esteja sobre aqueles que estão dormindo neste lar, sobre as crianças, sobre os idosos, sobre aqueles que estão trabalhando durante a madrugada, sobre aqueles que estão viajando, sobre aqueles que estão enfrentando batalhas que ninguém conhece. Que o teu cuidado alcance cada um deles. Senhor, enquanto a noite segue seu curso, afasta todo medo que tenta perturbar o coração. Afasta toda inquietação. Afasta toda a sensação de insegurança. Afasta todo pensamento que não vem de ti. A tua palavra diz em Isaías 41:13: Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. E nós escolhemos acreditar nisso agora. Não precisamos viver dominados pelo medo, não precisamos passar a noite preocupados, não precisamos permanecer em estado de alerta constante, porque existe um Deus que cuida de nós. Existe um Deus que nos guarda, existe um Deus que permanece acordado enquanto descansamos. Ao continuarmos em oração, lembramos também do que está escrito em Salmos 91:1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que lugar seguro é esse? O esconderijo do Altíssimo. Não existe proteção maior, não existe refúgio mais forte, não existe abrigo mais seguro. Pai amado, permite que cada coração encontre descanso debaixo dessa sombra, que cada pessoa sinta a segurança da tua presença, que cada pessoa se lembre de que não precisa enfrentar a vida sozinha, porque o Senhor está perto, o Senhor está protegendo. E mesmo quando não vemos o que está acontecendo ao nosso redor, podemos confiar que o teu cuidado continua ativo. Se você crê que Deus está guardando a sua vida e a sua família nesta noite, escreva nos comentários: o Senhor é o meu protetor. Que essa declaração fortaleça a sua fé e também alcance alguém que precisa lembrar que Deus continua cuidando dos seus filhos. Pai, que essa certeza permaneça dentro de nós enquanto as horas avançam. Que a confiança seja maior do que o medo. Que a paz seja maior do que a preocupação. Que a fé seja maior do que qualquer insegurança. E que possamos continuar repousando na certeza de que os teus olhos estão sobre nós. Que a tua mão está estendida sobre esta casa e que o teu cuidado continua cercando aqueles que pertencem a ti. E enquanto essa sensação de proteção vai trazendo tranquilidade para a nossa alma, nós percebemos que existem batalhas que não acontecem do lado de fora. Elas acontecem dentro do coração. Existem feridas que ninguém vê. Existem dores que não aparecem no rosto. Existem preocupações que permanecem escondidas atrás de sorrisos. E nesta noite, Pai amado, nós queremos colocar diante de Ti tudo aquilo que ainda machuca por dentro, porque o Senhor conhece as dores que contamos aos outros, mas também conhece aquelas que guardamos em silêncio, aquelas que carregamos durante semanas, às vezes durante meses, às vezes durante anos, e mesmo quando ninguém percebe, o Senhor percebe. Mesmo quando ninguém entende, o Senhor entende. Como está escrito em Salmo 147:3. Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Que promessa preciosa! O Senhor não ignora os corações feridos. O Senhor não despreza aqueles que estão cansados emocionalmente. O Senhor não se afasta daqueles que chegam diante dele carregando lágrimas escondidas. O Senhor se aproxima. O Senhor consola. O Senhor cura. Pai, talvez alguém esteja participando desta oração carregando uma decepção profunda. Talvez uma palavra tenha ferido. Talvez uma atitude tenha machucado. Talvez uma perda tenha deixado um vazio difícil de explicar. Talvez exista uma saudade que aperta o coração quando a noite chega e tudo fica mais silencioso. Nós colocamos tudo isso diante de Ti, porque sabemos que não existe dor grande demais para o Teu amor. Não existe ferida profunda demais para a Tua graça. Não existe coração quebrado demais para o Teu poder restaurador. Jesus declarou em Mateus 11:29: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas.
E é exatamente isso que buscamos agora: descanso para a alma. Porque existem cansaços que o sono sozinho não resolve. Existem preocupações que não desaparecem apenas porque fechamos os olhos. Existem feridas que precisam ser tocadas pelo Senhor. Pai amado, visita agora os lugares mais sensíveis do nosso coração. Aqueles lugares onde ainda existe tristeza, aqueles lugares onde ainda existe medo, aqueles lugares onde ainda existem perguntas sem resposta. Leva a tua luz para dentro dessas áreas. Leva o teu consolo, leva a tua cura. Isaías 61:1 fala sobre o Senhor enviando libertação e consolação aos quebrantados. E nós recebemos essa promessa nesta noite, que o teu Espírito traga alívio para quem está sobrecarregado, que traga esperança para quem está desanimado, que traga força para quem sente que está lutando sozinho. Pai, existem pessoas que chegaram até esta oração tentando ser fortes o dia inteiro, tentando esconder a dor, tentando seguir em frente, tentando não demonstrar o quanto estavam cansadas. Mas agora, diante da tua presença, não precisamos esconder nada. Podemos ser sinceros, podemos abrir o coração, podemos admitir que existem áreas que precisam do teu toque, porque o Senhor já conhece tudo, o Senhor já viu cada lágrima, o Senhor já ouviu cada oração silenciosa, o Senhor já percebeu cada momento em que o coração ficou apertado. Como diz Salmos 56:8, o Senhor recolhe as nossas lágrimas, nenhuma delas é ignorada, nenhuma delas é esquecida, nenhuma delas passa despercebida diante dos teus olhos. Ao continuarmos em oração, nós também entregamos as preocupações que continuam tentando ocupar espaço dentro da mente. Aquelas preocupações que voltam quando a casa fica silenciosa, aquelas preocupações que aparecem quando tentamos descansar, aquelas preocupações que insistem em repetir os mesmos medos. Pai, toma essas preocupações em tuas mãos. Substitui a inquietação pela confiança, substitui a tristeza pela esperança, substitui o peso pela leveza da tua presença. Porque a tua palavra declara em Romanos 15:13, ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença. Que essa esperança comece a florescer novamente, que a paz volte a ocupar o espaço que a preocupação tentou dominar, que a fé volte a falar mais alto do que o medo. Pai amado, continua trabalhando dentro de nós, continua restaurando aquilo que foi ferido, continua fortalecendo aquilo que enfraqueceu, continua curando aquilo que ainda dói. E enquanto permanecemos diante de Ti, sentimos pouco a pouco o coração ficando mais tranquilo, as emoções encontrando descanso e a alma sendo abraçada pelo Teu amor, que nunca falha e nunca abandona aqueles que confiam em Ti. E enquanto o Senhor vai trazendo cura para aquilo que estava ferido dentro de nós, aprendemos também uma verdade que muitas vezes não é fácil de viver, mas que é essencial para a nossa caminhada de fé. Nem sempre veremos imediatamente aquilo que Deus está fazendo. Nem sempre entenderemos os caminhos pelos quais o Senhor está nos conduzindo. Nem sempre as respostas chegarão no tempo que imaginamos. E mesmo assim, o Senhor continua trabalhando. Mesmo assim, o Senhor continua agindo. Mesmo assim, o Senhor continua cuidando de cada detalhe. Pai amado, existem momentos em que o silêncio parece difícil. Existem momentos em que oramos e não vemos mudanças imediatas. Existem períodos em que esperamos uma resposta, uma direção, um sinal claro. E quando isso não acontece, a ansiedade tenta voltar. A dúvida tenta aparecer. O coração tenta se inquietar. Mas nesta noite queremos escolher a confiança. Queremos confiar mesmo sem enxergar. Queremos acreditar mesmo sem compreender completamente. Queremos descansar mesmo quando ainda estamos esperando, porque a Tua palavra nos ensina em Isaías 55:8-9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. O Senhor vê aquilo que nós não vemos. O Senhor conhece aquilo que nós não conhecemos. O Senhor está trabalhando em lugares onde os nossos olhos não conseguem alcançar.
e isso nos traz esperança. Pai, quantas vezes o Senhor já esteve agindo sem que percebêssemos? Quantas portas o Senhor preparou em silêncio? Quantas respostas começaram a ser construídas muito antes de chegarem até nós? Quantos livramentos aconteceram sem que sequer soubéssemos? Talvez nunca tenhamos todas essas respostas, mas podemos confiar no teu caráter, podemos confiar na tua fidelidade, podemos confiar no teu amor. Romanos 8:28 continua sendo uma verdade poderosa para nós. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo aquilo que ainda não entendemos, mesmo aquilo que parece demorado, o Senhor continua transformando todas as coisas para cumprir os teus propósitos. Ao continuarmos em oração, lembramos da vida de José. Durante muitos anos, ele não entendeu o que Deus estava fazendo. Houve momentos de injustiça, houve momentos de espera, houve momentos de silêncio. Mas enquanto José esperava, Deus trabalhava. Enquanto José chorava, Deus preparava. Enquanto José confiava, Deus construía um futuro que ele ainda não conseguia enxergar. E talvez existam pessoas nesta oração vivendo algo parecido. Talvez você esteja esperando uma resposta. Talvez esteja aguardando uma mudança. Talvez esteja orando por algo há muito tempo. E nesta noite Deus quer lembrar você de que o silêncio não significa ausência. O silêncio não significa abandono. O silêncio não significa que Deus esqueceu da sua oração. João 5:17 registra as palavras de Jesus. Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O Pai continua trabalhando. Neste exato momento, enquanto você ouve esta oração, enquanto a noite avança, enquanto a cidade silencia, enquanto o mundo desacelera, Pai amado, fortalece a nossa fé para os dias de espera. Fortalece a nossa confiança quando não entendemos os processos. Fortalece o nosso coração quando as respostas parecem demoradas. Ajuda-nos a lembrar que o Senhor nunca chega atrasado. Ajuda-nos a lembrar que o teu tempo continua sendo perfeito. E quando os pensamentos tentarem nos convencer de que nada está acontecendo, lembra-nos da tua palavra. Abacuque 2:3 declara: porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Que promessa poderosa! Certamente virá. Aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que o Senhor preparou, aquilo que o Senhor está construindo. Pai, nesta noite nós entregamos a necessidade de entender tudo. Entregamos a necessidade de controlar tudo. Entregamos a necessidade de ver cada detalhe antes de confiar. Porque a fé não depende daquilo que os olhos enxergam. A fé depende da certeza de quem o Senhor é, como diz 2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não por vista. E nós escolhemos caminhar por fé. Escolhemos descansar por fé. Escolhemos esperar por fé. Se você que está orando precisa confiar mais no tempo de Deus, escreva nos comentários: Deus está trabalhando. Que essa declaração fortaleça o seu coração e o lembre de que o Senhor continua agindo, mesmo quando tudo parece silencioso. Pai amado, enquanto esta noite continua avançando, nós permanecemos diante de Ti com um coração mais tranquilo. Não porque temos todas as respostas, não porque todos os problemas desapareceram, mas porque sabemos que o Senhor continua no controle, e essa certeza é suficiente para descansar. Essa certeza é suficiente para confiar. Essa certeza é suficiente para seguir em frente, sabendo que mesmo quando não vemos, o Senhor continua agindo, continua cuidando e continua preparando um amanhã melhor para aqueles que colocam a sua esperança em Ti. E enquanto escolhemos confiar que o Senhor continua trabalhando mesmo quando não conseguimos enxergar, nosso coração naturalmente começa a olhar para o dia que está por vir. Não com medo, não com ansiedade, mas com confiança, porque o amanhã ainda não chegou para nós, mas já está completamente diante dos teus olhos. O Senhor já vê aquilo que nós ainda não vimos. O Senhor já conhece os caminhos que ainda iremos percorrer. O Senhor já conhece os encontros, as decisões, os desafios e as oportunidades que surgirão. E por isso, Pai amado,
Nós queremos consagrar o amanhã em tuas mãos. Antes mesmo de amanhecer, antes mesmo de acordarmos, antes mesmo do primeiro compromisso, antes mesmo da primeira preocupação tentar surgir, nós entregamos tudo ao Senhor. A tua palavra nos ensina em Provérbios 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Que verdade preciosa! O Senhor nos convida a entregar. Não depois. Agora, ainda nesta noite, enquanto estamos em oração, enquanto nosso coração encontra descanso na tua presença. Pai, alguns que estão orando conhecem exatamente os desafios que enfrentarão amanhã. Existem reuniões importantes, existem decisões difíceis, existem responsabilidades que aguardam, existem situações familiares que precisarão de sabedoria, existem portas pelas quais será necessário passar, existem batalhas que exigirão força, e diante de tudo isso, nós escolhemos depender do Senhor. Porque sabemos que nossas forças são limitadas, mas o teu poder não tem limites. Nossa sabedoria é pequena, mas a tua sabedoria é perfeita. Nossa visão alcança apenas uma parte do caminho, mas o Senhor vê o caminho inteiro. Por isso entregamos o amanhã. Entregamos os planos que já fizemos, entregamos os planos que ainda não fizemos, entregamos aquilo que esperamos, entregamos aquilo que tememos, entregamos aquilo que está sob nosso controle e também aquilo que está completamente fora dele. Pai amado, ajuda-nos a lembrar daquilo que está escrito em Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Que essa promessa acalme cada coração, porque muitas vezes temos medo do futuro, temos medo do desconhecido, temos medo daquilo que ainda não aconteceu. Mas o Senhor continua sendo o mesmo Deus que cuidou de nós hoje, o mesmo Deus que esteve conosco ontem, o mesmo Deus que permanecerá conosco amanhã. Ao continuarmos em oração, nós também entregamos os desafios que ainda nem conhecemos. Porque existem situações que surgirão sem aviso, existem mudanças inesperadas, existem momentos que não conseguimos planejar, mas nenhuma dessas coisas surpreende o Senhor. Salmos 37:5 nos ensina: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E nós recebemos essa palavra nesta noite. Entregamos o nosso caminho, entregamos os nossos projetos, entregamos os nossos sonhos, entregamos as nossas preocupações sobre o futuro. Pai, prepara o nosso coração para aquilo que virá. Dá-nos sabedoria para tomar decisões. Dá-nos discernimento para reconhecer a tua direção. Dá-nos paciência para esperar o teu tempo. Dá-nos coragem para enfrentar os desafios. Dá-nos humildade para depender de ti, porque não queremos caminhar sozinhos. Não queremos construir planos sem a tua presença, não queremos correr à frente da tua vontade, queremos seguir os teus passos, queremos ouvir a tua voz, queremos confiar na tua direção. Como declara Isaías 30:21, este é o caminho, andai nele. Que a tua voz continue nos guiando, que a tua mão continue nos conduzindo, que a tua graça continue nos sustentando. Pai amado, enquanto a madrugada se aproxima e o nosso coração vai encontrando ainda mais descanso, nós colocamos diante de ti cada desafio de amanhã. E ao invés de carregá-los para a cama conosco, deixamos tudo aos teus pés, porque sabemos que aquilo que está nas tuas mãos está no lugar mais seguro possível. E assim seguimos em oração, não preocupados com o amanhã, mas confiantes de que o Deus que preparou este dia também já está preparando o próximo. E ao entregarmos os planos e desafios do amanhã nas tuas mãos, Senhor, algo começa a nascer dentro do nosso coração. Esperança. Uma esperança tranquila, uma esperança que não depende das circunstâncias, uma esperança que não está baseada naquilo que vemos, mas naquilo que sabemos sobre quem o Senhor é. Porque ao longo desta oração temos lembrado das tuas promessas. Temos lembrado do teu cuidado, temos lembrado da tua fidelidade, e por causa disso podemos olhar para o amanhã com fé. Não porque tudo será perfeito, não porque não existirão desafios, mas porque o Senhor estará conosco,
Pai amado, existem pessoas que chegaram até esta noite carregando o peso de dias difíceis. Talvez tenham enfrentado decepções, talvez tenham recebido notícias que trouxeram preocupação. Talvez tenham passado por momentos de luta que pareciam não ter fim. Mas nesta noite queremos levantar os nossos olhos acima das circunstâncias. Queremos olhar para as tuas promessas. Queremos lembrar que o Senhor continua escrevendo a nossa história. Lamentações 3, 22 a 23 declara: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, novas a cada manhã. Que palavra linda para este momento! Isso significa que quando o sol nascer, a tua misericórdia estará lá. Quando acordarmos, a tua graça estará lá. Quando enfrentarmos os desafios do novo dia, a tua presença estará lá. Por isso declaramos pela fé que amanhã será melhor. Melhor porque o Senhor continuará conosco. Melhor porque a tua mão continuará nos sustentando. Melhor porque a tua graça continuará nos acompanhando. Pai, talvez algumas pessoas estejam encontrando dificuldade para acreditar nisso. Talvez as lutas tenham sido longas. Talvez as respostas tenham demorado. Talvez o coração tenha se cansado de esperar. Mas nesta noite, nós escolhemos renovar a nossa confiança. Escolhemos acreditar que o Senhor ainda está abrindo caminhos. Escolhemos acreditar que o Senhor ainda está realizando milagres. Escolhemos acreditar que o Senhor ainda está transformando situações. Isaías 43, 19 declara: Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá à luz. Porventura, não a percebeis? O Senhor continua fazendo coisas novas, mesmo quando ainda não percebemos, mesmo quando ainda não enxergamos. Mesmo quando ainda estamos em processo, Pai amado, ajuda-nos a manter os olhos naquilo que o Senhor prometeu. Ajuda-nos a não sermos dominados pelo pessimismo. Ajuda-nos a não sermos dominados pelo medo. Ajuda-nos a não sermos dominados pelas experiências negativas do passado. Porque o nosso futuro não está nas mãos das circunstâncias. O nosso futuro está nas tuas mãos. E isso muda tudo. Romanos 15, 13 diz: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença. Que essa esperança preencha agora cada coração. Que essa esperança alcance quem estava desanimado. Que essa esperança fortaleça quem estava cansado. Que essa esperança levante quem estava abatido. Pai, nós declaramos pela fé que aquilo que hoje parece impossível continua sendo possível para ti. Aquilo que hoje parece distante continua estando ao alcance do teu poder. Aquilo que hoje parece bloqueado continua sujeito à tua vontade. Porque nada é impossível para Deus. Como Jesus afirmou em Lucas 1, 37, porque para Deus nada é impossível. E nós nos agarramos a essa verdade. Não sabemos exatamente como será amanhã, mas sabemos quem estará conosco amanhã. Não sabemos quais situações encontraremos, mas sabemos quem estará guiando os nossos passos. Não sabemos quais desafios surgirão, mas sabemos quem continuará sendo o nosso refúgio e fortaleza. Se você crê que Deus está preparando algo melhor para os próximos dias, escreva nos comentários: Meu amanhã está nas mãos de Deus. Que essa declaração fortaleça a sua fé e lembre o seu coração de que o Senhor continua escrevendo capítulos que você ainda não leu. Pai amado, enquanto seguimos diante da tua presença, permitimos que essa esperança tome conta da nossa mente. Que ela substitua o medo, que ela substitua a insegurança, que ela substitua a preocupação e que possamos descansar sabendo que o amanhã pertence ao Senhor, que os teus planos permanecem firmes e que a tua fidelidade continuará nos acompanhando quando um novo dia nascer. E enquanto essa esperança vai ocupando o nosso coração, Senhor, sentimos que já não precisamos carregar mais nada nesta noite. Aquilo que nos preocupava foi entregue. Aquilo que nos machucava foi colocado diante de ti. Os desafios de amanhã foram consagrados em tuas mãos. E agora, pouco a pouco, a nossa alma encontra repouso. Como uma criança que descansa em segurança nos braços do Pai, nós também queremos descansar em Ti.
A tua palavra declara em Salmos 4:8: Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Que verdade preciosa para este momento! Não dormimos porque temos todas as respostas. Não dormimos porque tudo está resolvido. Dormimos porque o Senhor está conosco. Dormimos porque o Senhor continua cuidando daquilo que não podemos controlar. Dormimos porque a tua presença nos cerca. Pai amado, enquanto os olhos vão ficando pesados e o corpo começa a descansar, que a tua paz permaneça guardando cada pensamento, que a tua presença permaneça aquecendo cada coração. Que o teu amor continue trazendo segurança para esta casa. E se ainda existir alguma preocupação tentando voltar à mente, que ela encontre a resposta na tua fidelidade. Se ainda existir algum medo tentando permanecer, que ele encontre a resposta no teu cuidado. Se ainda existir alguma inquietação tentando roubar o descanso, que ela encontre a resposta na tua paz. Porque o Senhor continua sendo o nosso refúgio. O Senhor continua sendo a nossa fortaleza. O Senhor continua sendo o nosso abrigo seguro. Como diz Isaías 26:3, Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia em ti. E nesta noite nós escolhemos confiar. Confiar mais uma vez. Confiar sem entender tudo. Confiar sem ver tudo. Confiar porque sabemos quem o Senhor é. Pai, recebe o nosso descanso, recebe o nosso silêncio, recebe os nossos pensamentos, recebe os nossos sonhos, recebe o nosso amanhã. Que esta noite seja uma noite de renovação. Que este sono seja um presente vindo das tuas mãos. Que ao amanhecer encontremos forças renovadas, fé renovada e esperança renovada. Porque o Deus que nos sustentou hoje continuará nos sustentando amanhã. E agora, Senhor, descansamos. Descansamos na tua bondade. Descansamos na tua misericórdia. Descansamos no teu amor que nunca falha. Descansamos nos teus braços. E enquanto a noite segue seu curso, permanecemos seguros na certeza de que o Senhor está aqui, cuidando, guardando, sustentando, amando e conduzindo cada detalhe da nossa vida. Como está escrito em Salmo 62:1. Somente em Deus espera silenciosa a minha alma. Dele vem a minha salvação. Por isso, não precisamos ter medo. Não precisamos carregar o peso do amanhã. Não precisamos permanecer inquietos. O Senhor está no controle. Agora descanse. Deus está cuidando de você. Feche os olhos e permita que a paz de Deus acalme seu coração. Permita que o silêncio desta noite seja preenchido pela presença do Senhor. Permita que sua mente encontre descanso. Permita que sua alma encontre abrigo. E enquanto você adormece, lembre-se desta verdade. E quando um novo amanhecer chegar, Ele continuará guiando os seus passos. Se esta oração trouxe paz ao seu coração esta noite, deixe nos comentários: O Senhor é meu refúgio. Que a paz de Deus permaneça com você. E que o seu descanso seja tranquilo, profundo e seguro na presença do Pai.